noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja no coração de cada um aqui. Amém. Essa semana veio uma palavra na minha mente, né? Que é perseverança. E eu, antes da oração, queria ler uma passagem aqui na Bíblia que fala sobre essa perseverança espiritual, né? Que nos dias de hoje está muito difícil, né? Vamos abrir, quem quiser acompanhar, Romanos 5, do 3 ao 5. Mas não apenas isso, alegremos-nos também por nossas dificuldades, porque sabemos que as dificuldades produzem resistência. Resistência produz caráter, e caráter produz esperança. E essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus por nós já foi derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Em 2 Coríntios, também, do 4, do 16 ao 18. Essa é a razão de não nos desencorajarmos. Ainda que eu exterior esteja destinado à decomposição, o eu interior é renovado todos os dias. Nossas dificuldades leves e transitórias alcançam para nós a glória eterna e seu peso indescritível. Não nos concentramos no que se vê, mas no que não se vê, porque as coisas visíveis são temporárias, mas as invisíveis são eternas. Amém. Até aqui. Então, essa palavra que estou querendo passar hoje é sobre perseverarmos, né? Perseverarmos no Senhor, né? Quando perseveramos, confiamos totalmente em Deus, em qualquer situação, né? Quando perseveramos. A perseverança é a junção da fé, da confiança, da esperança e da paciência, né? Aonde o Senhor nos colocar, temos que perseverar, né? Se Ele nos colocar na dificuldade, na alegria, temos que estar perseverando, né? Tem um exemplo que eu gosto de pegar sempre da Bíblia, né? É Jó, né? Jó, ele teve várias provações durante a vida dele, né? Ele perdeu tudo, perdeu sua família, perdeu os seus bens, perdeu seus filhos. E apesar da sua dor, do seu sofrimento, Jó se manteve sua fé e confiança em Deus. Jó não deixou de perseverar, mesmo quando os amigos deles afrontavam ele, mesmo quando a esposa dele mandou ele amaldiçoar o seu Deus e morrer, ele não o fez, porque ele sabia que o seu Deus a qualquer momento podia mudar a vida dele, e foi assim que ele o fez, né? Então, se Deus... A gente às vezes confia, tem fé em Deus, mas não persevera muito, né? Que é esperar no tempo que o Deus nunca chega atrasado, Ele tem um tempo certo, um tempo perfeito em nossas vidas. Então, eu queria dizer, se Deus tem um propósito na sua vida, Deus nunca chega atrasado. Se Ele tem um propósito na sua vida, se Deus começou uma obra na sua vida, pode ter certeza que Deus vai terminar, porque Ele não faz as coisas pela metade. Amém? Então, quem quiser ficar de pé ou se ajoelhar, vamos dar início à nossa oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por este momento, Senhor. Obrigado por estarmos aqui novamente reunidos, por o Senhor nos permitirmos, Senhor, estarmos aqui reunidos, Senhor, nesse primeiro culto do mês, no culto de Santa Ceia, Senhor. Dai-nos força, Senhor, dai-nos força para perseverar, Senhor, para esperar em Ti, Senhor. Dai-nos força, Senhor,
para vencer as tentações, Senhor, que o inimigo coloca em nosso caminho durante a vida, Senhor. Dai-nos força para resistir ao inimigo, Senhor, que a tua palavra diz, Senhor, resista ao inimigo, Senhor. Oh, Senhor Deus maravilhoso, dai-nos força, Senhor, nos ajude, Senhor, a perseverar em Ti, Senhor, a esperar em Ti, Senhor, a ter confiança em Ti, Senhor. Sabemos, Senhor, que nós queremos tudo do nosso jeito, Senhor. Queremos o nosso tempo, Senhor, mas o Teu tempo é perfeito, Senhor. Tu sabes todas as coisas e a hora certa de agir, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada vida que está aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, por estarmos, Senhor, reunidos mais uma vez, Te cultuando, Te adorando e Te louvando, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que esse culto, Senhor, seja abençoado, Senhor. Que esse culto, Senhor, seja abençoado em Teu nome, Senhor. Em Teu nome, Yeshua HaMashiach. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por esta oportunidade, Senhor, de estarmos novamente, Senhor. Obrigado por termos a oportunidade de ter comunhão contigo, Senhor, pela liberdade que ainda temos de ter comunhão contigo, Senhor. Em nome de Yeshua HaMashiach, Senhor, obrigado. Muito obrigado. Hoje é um dia especial. Hoje é um dia 1º de fevereiro, mas no calendário do Senhor é o dia 15 de Shvat, que é conhecido como Tu B'Shvat. É um dia conhecido também como um ano novo. O povo de Israel tem 4 anos novos. 4. Tem o Nissan, que a gente vai celebrar, né? A Pesach, Nissan, Elu, Rosh Hashanah e hoje. Hoje é conhecido como um dia chamado Tu B'Shvat e tem um dia chamado que é como fosse o ano novo das árvores. Sabia que no mundo espiritual você é uma árvore? Sabia disso? Você é uma árvore. Uma vez Yeshua curou um cego de nascença. E curou tão bem a visão dele que ele perguntou: e aí, o que você está enxergando? Eu vejo pessoas como a árvore. Falei: opa, você está vendo espiritual demais. Calma aí, peraí, vamos voltar aqui, está vendo muito. E ele voltou, né, e começou a enxergar. Então você é uma árvore. E hoje, 15, né, de Shvat, ou Tu B'Shvat, é um dia que eles celebram o ano novo das árvores. Se você é uma árvore, então a árvore tem um tempo onde a árvore está se preparando para o inverno. Você é uma árvore, olha só. E quando ela se prepara para o inverno, ela tem que se preparar nutrindo a seiva, né, que vem da terra. Para que no tempo certo ela venha dar o quê? Fruto. Assim eu e você também. É um tempo que eu e você agora estamos assim, ó, como as árvores, né? Nos preparando, né, nutrindo a terra, para que no tempo certo vamos dar fruto. E o Senhor é aquele que vem provar do fruto. Amém? Então eu e você somos árvores. Lembra daquele texto, aquele profético? As árvores somos nós. Há 10, 15 anos atrás tinha alguém que quisia, tem no YouTube, né? As árvores somos nós. Então eu e você somos uma árvore. Então hoje é um dia profético. Hoje é um dia que ao pôr do sol é celebrado nesse novo ano. Então é o tempo que Deus está te preparando. Olha, nutre bem, absorve a palavra que vai vir essa noite. Absorve essa palavra que vai vir essa noite para a tua vida, porque você é uma árvore. Né? Alguém está vendo o que está acontecendo com as árvores dos Estados Unidos? Está acontecendo o que com as árvores? Estão explodindo as árvores. Onde tem neve, estão explodindo as árvores, literalmente. Né? Porque é muito frio, né? É muita água ali. Né? Então, é um mistério. Mas você é uma árvore também. E o Senhor Yeshua, ele fala para nós que existem 2 tipos de árvores. A árvore boa e a árvore má. E ele quer que você seja uma árvore boa, que você venha dar bons frutos. Amém? Que o Pai venha provar de você. Amém? Brihoi andaravanai, Santo de Israel, que está assentado num alto e sublime trono. Aleluia! Glória ao teu nome. Você pode contemplar o nosso Pai. Ele está sentado no alto e sublime trono. Ele está rodeado de anjos. Ele está rodeado de seres celestiais que o adoram. Senhor, nesse dia, Senhor, estamos aqui reunidos, Pai, também para prestar culto a Ti, Senhor.
reconhecendo o eterno como nosso Deus verdadeiro. Guarde cada família aqui, Pai. Queremos sim como as árvores, Pai, nutrir, Pai, da terra, Pai Santo, a palavra do Senhor, Pai Santo, que somos como árvores, Pai, que podemos dar fruto, Pai, na estação. E o Senhor venha aprovar dos frutos e ser glorificado, Pai. Usa a tua filha, pastora cá, na unção do teu Espírito, teu Ruach. Repreendemos, Pai, todas as hostes diabólicas contra as famílias aqui, contra as casas, contra os nossos parentes, contra os animaizinhos, Pai. Envia os teus anjos para guerrear a nosso favor, Pai. Queremos aprender o teu recado nessa noite, queremos aprender, Pai, e para poder vencer nessa dimensão, em nome de Jesus de Nazaré. Amém, amém e amém. Boa noite, igreja. Graça e paz seja com todos, amém? Convido você já a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 3. Evangelho de Marcos, no capítulo 3. Do 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, ou alguma outra versão diz ressequida. 2. E estavam observando-o se curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Amém? Quantas mãos era mirrada? Uma. Então, uma era sã. Mirrada, ressequida, no original, tornou seco, murcho, definhando, se consumiu. Quem tem alguma deficiência ou alguma deformidade, o que geralmente a gente faz? Esconde. Você disfarça, né? Mulheres, a gente gosta de disfarçar. Nem vou chamar de imperfeições, algumas linhas de expressão. A gente faz o quê? Disfarça. Talvez você veio aqui hoje, não está carregada na maquiagem, mas passou um pozinho para dar uma disfarçadinha, um blushzinho, passou um rímel. A gente tem assim da gente essa coisa de dar uma disfarçada. Você vai comprar uma roupa. Sabia, homens, que se você vai na seção feminina, tem as calças jeans feminina, não sei o que, achata a barriga e levanta? Tem! Para dar aquela disfarçada. A gente vai tirar uma foto, às vezes a gente tranca a respiração e faz... Não é assim? A gente está solto, vai tirar a foto... É um dom que a gente tem. É uma coisa que a gente tem para disfarçar. Às vezes a pessoa está ficando com menos cabelo, mas tem um cabelo aqui mais na frente, deixa crescer, põe para trás, assim. É um dom, é uma coisa que a gente tem, que vem assim lá do útero, do íntimo lá. Disfarçar, esconder, amenizar. Não é assim? É assim.
Cabelo branco, a gente dá aquela disfarçada, passa um tonalizante, puxa umas mechas. É assim. E por aí vai. A gente sempre quer mostrar o quê? O lado bom. Tem gente que só tira foto. Ai, deixa do outro lado. Porque esse meu lado não sei o que é mais fotogênico. A gente sempre quer mostrar o lado bom. A gente sempre quer mostrar a nossa melhor versão. Num jantar de família pode ter tido perrengue, picuinha, mas na foto a gente quer mostrar o lado bom. Ninguém posta stories mostrando briga, discussão, ninguém posta isso. A gente quer mostrar o lado bom. É do nosso, é algo nosso. Só que o problema é quando a gente quer fazer isso, esconder, acobertar aquilo que precisa ser ajustado e corrigido na nossa vida. É diferente de algo estético. Mas quando a gente quer esconder algo que precisa ser corrigido e ajustado na nossa vida, nos nossos relacionamentos, na nossa vida como um todo. Algo às vezes precisa ser ajustado e corrigido, só que às vezes a gente faz o quê? A gente esconde. Só que o que Jesus fez com esse homem? Primeiro ele chamou e disse para vir aonde? Para o meio. Era uma sinagoga, pastor, era esse tamanho mais ou menos? Esse tamanho. Chamar, vem aqui para o meio. Chamar para o meio é ser alvo dos olhares. Não é? É ser alvo dos olhares. É você se... Ai, todo mundo... Tem gente que fica nervoso de subir aqui, porque aqui é um lugar que, ó, eu estou tendo visão de todo mundo. Então, é como se Jesus chamou ele para o meio. E ele foi, era um lugar de exposição. Ficar no meio da sinagoga, ele seria alvo das atenções. Todos o veriam, mas ele foi. Era Jesus o chamando. E o que esse homem ouviu de Jesus? Jesus disse o que para ele? O que falou aí no texto? Busca aí. Não, isso ele falou para os que estavam ali querendo ver se ele ia curar no sábado. Estende a mão. Mas, Reinaldo, falou que mão que era? Tinha uma maçã e tinha outra mirrada. E às vezes Jesus está aqui na igreja. Está aqui no culto. Chamando você para vir que ele quer curar. Mas o que a gente faz? Minha mão boa, Jesus, olha essa minha mão boa. E a que está mirrada, a gente esconde. Às vezes a gente esconde quem a gente é. Às vezes a gente não quer confrontar quem a gente é. Quem a gente é de verdade. Não o que a gente apresenta para as pessoas num stories, numa foto, nas redes sociais. Aquilo que a gente é quando ninguém está olhando. Aquilo que está no nosso coração quando a gente está sozinho em casa. Às vezes a gente precisa apresentar para o Senhor a nossa mão ressequida, a nossa mão mirrada. A gente precisa apresentar para o Senhor aquilo que está murcho, aquilo que está seco, aquilo que precisa ser restaurado. Porque o Senhor, quando Ele apresentou a mão que estava ressequida, o Senhor não falou que mão? Estende a tua mão. Ele mostrou aquilo que estava em deformidade e deficiência na vida dele. Aí o Senhor pôde entrar e curar, e diz que a mão foi restituída. Outra versão vai dizer restaurada, e a palavra no original quer dizer assim como era antes.
E às vezes tem coisa na nossa vida que, nossa, às vezes a gente vivia um tempo, às vezes em família e no trabalho, e de repente vem coisas e situações, e às vezes a gente acha que não pode ser como era um dia. Belo, feliz, abençoado, em paz. Mas o Senhor diz hoje para você nessa noite, se você apresentar a Ele a tua mão ressequida, se você apresentar aquilo na tua vida que precisa ser restaurado, se você expor para Ele, Ele pode agir hoje na tua vida. Você crê nisso? Aleluia. Tem alguma área na sua vida que precisa ser restituída, restaurada? Vai pensando aí no seu lugar. É a sua família? É a sua casa? É o seu casamento? É o seu trabalho? É a sua vida? A tua vida espiritual, talvez com Deus, você talvez tenha saudade daquele tempo que você era avivado. Apresente ao Senhor hoje o que está seco, o que está ressequido, e fala: Senhor, eu mostro hoje para o Senhor a minha fragilidade. Eu sou fraco aqui nessa área, Senhor, mas eu exponho diante de Ti. Olha para mim e me salva, Senhor. Aleluia. Se Jesus te chamasse hoje aqui para o meio, você viria? Se Jesus hoje para você falasse: estende a tua mão, você mostraria para Ele a mão ressequida? Diante das pessoas, aquilo que está feio, aquilo que está faltando. Pois é assim que o Senhor age. Ele quer entrar. Nós falamos no primeiro domingo, né? Eis que estou à porta e bato. E lembro que eu falei, ministrei aqui sobre os vários cômodos que às vezes a gente tem no nosso ser espiritual, que aqui a gente deixa e aqui a gente não deixa o Senhor entrar. E o Senhor quer fazer uma obra completa na tua vida. Amém? E eu quero falar nesse sentido de uma pessoa. Você conhece? Jacó. Ô, Jacó. Conhece, já ouviu falar de Jacó? Aquele que recebeu esse nome. Por quê? Porque nasceu segurando o calcanhar do seu irmão Esaú. E o significado do nome Jacó é o que segura o calcanhar. No original, calcanhar é Akev e Jacó é Yaakov. Então, esse negócio do calcanhar tem no nome dele. E quem que segura o calcanhar de alguém? Quem está atrás. Para eu segurar o calcanhar do Davi, o Davi vai estar na minha frente, eu vou estar atrás dele. Esse era Jacó. Jacó que agarrou, segurou o calcanhar. Isso está em Gênesis 25, ali, versículo 26, relata isso. Jacó também era... Se você quer, abre em Gênesis, nós vamos passear em alguns textos, e se você quiser conferir, precisamos ser mais como bereanos, né? Bereanos, né? Aqueles que na palavra sempre conferiam. Confere se está aí o que eu falar, hein? Abre Gênesis 25. Jacó, você vai ver isso no versículo 28. Jacó era aquele que não era o preferido do seu pai. Seu pai amava mais quem? O que diz o 28? Amava mais quem? Esaú. Porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Então, Jacó, quem é até agora que sabemos? Aquele que segura o calcanhar e aquele que não era o preferido do seu pai. Mas Jacó tinha dentro dele algo. Ele queria ser abençoado. Ele queria ser abençoado. Diga comigo assim, ser abençoado. Ele queria muito ser abençoado. Você quer muito ser abençoado? Amém? Ele queria muito ser abençoado. Só que, quem tinha o direito de primogenitura era Esaú. O que é esse direito de primogenitura? Quem era o primogênito? Quem nasceu ali primeiro?
o filho mais velho, tinha alguns privilégios. E alguns deles era a porção dobrada da herança, liderar a família, essa continuidade da aliança espiritual também, enfim. Só que Esaú teve um momento que ele desprezou. E Jacó, porque ele queria muito ser abençoado. Ele pega, fez um guisado, um cozido ali, e Esaú chegou cansado e com fome. Aí ele falou assim: ô irmão, me dá um pouco desse guisado. Ele queria ser muito abençoado. Eu vendo, você me vende o seu direito de primogenitura? Aí eu te dou esse prato de comida. Eu estou aqui quase que morrendo, para que me serve isso? Esaú falou assim. E vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Mas quem que queria muito ser abençoado? Jacó. Você reconhece isso, que Jacó? Esaú mosqueou, tem esse ditado, mosqueou. Mas Jacó, ele queria muito ser abençoado. Isso que eu falei da primogenitura está em Gênesis 25, ali do 29 até o 34. 34, finalzinho, você pode ver. E assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Mas Jacó queria ser o quê, igreja? Abençoado. A qualquer custo. A qualquer custo. Nem que tivesse que se passar por outra pessoa. E sua mãe ainda, ele arrumou uma parceira que colou nele. E isso me fez refletir, pastor Valdir, sobre relacionamentos, abusos. Porque não é profundo a gente ler? Quando você vai ler, isso está em Gênesis 27, vai para o capítulo 27. Nós vemos... Gente, eu vou falando, porque senão nós vamos ler 3 capítulos aqui. Não quero... Você conhece a história. Fala no 27 que Isaac já estava velho. E ele estava sentindo que estava chegando a hora dele. Não acontece isso às vezes hoje? Tem pessoas que falam, eu vou deixar já o meu testamento, vou deixar. E a maneira dele fazer era, eu vou liberar a bênção. Então, chamou o filho mais velho, que era quem? Esaú. Filho, eu sinto que meus dias estão chegando aí. Tu sabe que o pai gosta daquela caça, filho. Ai, vai e caça aquela carne lá, pega e faz para o pai um guisado do jeito que o pai gosta. Vem e traz aqui e eu vou te abençoar. Quem que ouviu isso? Está aqui no texto. Rebeca, que era quem? A mãe. Rebeca ouviu. E Rebeca amava quem mais? Jacó. Meu marido vai liberar a bênção. Esaú já foi caçar. Filho. Vem aqui. Tu não sabe o que eu ouvi. Eu ouvi que teu pai vai abençoar. Filho, vai aqui das nossas crias mesmo. Pega a carne, não sei o que é 2... Ai, gente, é a carne ali, eu não quero entrar em detalhe. Pega, a mãe vai preparar o guisado. Olha a família disfuncional. A mãe vai preparar o guisado como teu pai gosta, e você vai lá e dá o prato para ele. E ele ainda relutando falou, mas mãe, o pai vai saber que eu não sou peludo, que nem Esaú. Eu dou um jeito, vou lá pegar as roupas dele, vou pegar uma pele, vou colocar em você no pescoço. Quando teu pai te tocar, vai parecer que é Esaú. E ainda ela fala, mas o meu pai vai me amaldiçoar, que a maldição caia sobre mim. Mas ele queria muito ser abençoado. Fizeram isso. Rebeca preparou aquele cozido gostoso, como o pai queria, o tempero, o caldinho.
no que entrou na presença do pai, oh, meu filho, vem aqui perto, meu filho. Quem é você, Esaú? O que ele disse? Sim. Ainda o pai, tem um momento que o pai fala, o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Está tudo aqui. Mas vem. E ele come, e ele abençoa Jacó, que se fez passar por Esaú. E eu, às vezes, pastor, já fiquei quebrando a minha mente assim. Como que pode o poder de uma bênção de um pai? Porque depois Esaú chegou... Não, e tem outro detalhe. O pai fala, mas foi tão rápido, filho. O teu Deus enviou até a minha presença essa caça. Já chamou uma coisa que não é abençoada de bênção de Deus? O teu Deus, nem falou meu Deus, falou, o teu Deus enviou a minha presença à caça, por isso, pai, foi tão rápido. Mas Jacó queria ser abençoado. Foi abençoado pelo pai? Foi. Chegou Esaú, depois de caçar, ele ficou tão triste, ele falou assim, o texto diz ali, pai, não tem uma bênção. Eu já abençoei teu irmão. Gente, mas o foco aqui. Quem Jacó disse que era? Esaú. E às vezes a gente se faz que é outra pessoa. Você já fingiu ser outra pessoa só para agradar alguém? Às vezes a gente faz isso, a gente pisa em ovos, a gente não sei o quê, para agradar alguém. É legal você fazer alguma coisa, mesmo que você não gosta, às vezes para o seu esposo, porque ele gosta. É diferente porque você está manifestando amor, e você faz por amor. Às vezes você prepara uma comida, não é a sua favorita, você prepara para o seu marido porque você o ama, não porque você quer algo em troca, é diferente. E às vezes a gente se faz ser outra pessoa. Às vezes tem coisas para ser resolvida dentro da gente porque a gente busca uma aceitação, a gente busca ser amado, não, porque se eu não agir de tal forma, eu não vou ser a queridinha da família. Se eu não fizer tudo por eles, eu não sei se eles vão me amar. Eu não sei se eu posso dizer não para alguém, mesmo que isso está custando a minha paz, porque eu preciso ser aquela que todos vão gostar, todos vão amar, todos têm que saber que podem contar com... Você está entendendo onde às vezes a gente pode chegar? O nosso emocional, a gente pode se burlar, a gente pode se fazer que é outra pessoa só para a gente conseguir um agrado. Só que isso é perigoso. Porque daí não é Jacó. Ele não falou, eu sou Jacó. Ele falou, eu sou Esaú, mas ele era Jacó. Você está entendendo? Às vezes a gente quer ser outra pessoa. E Jacó era Jacó. E Gênesis 27, no versículo 41, vai dizer que Esaú odiou Jacó por causa daquela bênção. E aí vai continuar os versículos que ele fala, ali no finalzinho do 41, matarei a Jacó, o meu irmão. Ele ficou com muita raiva, muito ódio. E a mãe ouviu isso e falou, filho, para eu não perder você e o seu irmão, dois no mesmo dia, vai para a casa de Labão. Vai na casa, eis que Esaú, teu irmão, te consola a teu respeito, propondo matar-te. 43. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te,
acole-te a Labão, meu irmão. E ele pegou e foi. Aí você lembra? Raquel e Lia era filha de quem? De Labão. Aí você vai ver nos próximos capítulos que ele foi, ele viu Raquel, ele se enamorou de Raquel, ele trabalhou por Raquel. E naquele tempo, sem luz elétrica nem nada, no escurinho da noite, na sua cabana, quem que o pai Labão deu para coabitarem? Lia. Jacó foi trollado, enganado, porque o que a gente planta, a gente colhe. Aí, mas ele queria muito Raquel. Enfim, ele trabalha e chega um tempo que Labão vê toda a bênção e tal, aquele negócio das ovelhas malhadas, salpicadas, papapá, que você conhece a história. Resumindo, chega um momento que Jacó até está bem financeiramente, está muito bem até financeiramente, e ele resolve voltar. E ele tinha algo para acertar. Com quem? Com Esaú. Aí você abre agora Gênesis 32. Às vezes a gente quer muito ser abençoado. Aí a gente acha que para a gente ser abençoado, nossa, se meu pai me amar e meu pai me abençoar, eu vou ser abençoado. Se eu casar, eu quero casar com quem eu amo. Se eu casar, eu vou ser muito abençoado. Se eu ter filhos, eu vou ser muito abençoado. Se eu tiver muitos, eu vou ser abençoado. E assim ele estava sempre em busca daquilo, bênção e ser bem-sucedido. Mas na nossa vida é assim, as coisas que estão mal resolvidas, tem uma hora que a gente tem que acertar as contas. E no capítulo 32 de Gênesis diz, no versículo 3, enviou Jacó mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão. E, queridos, aqui vai contar que ele enviou mensageiros e, tomara que eu seja bem recebido. Ele não sabia como que ia ser, porque o seu irmão o odiava. Até a última notícia era ódio e queria matar. Aí no versículo 6 de Gênesis 32, vai dizer, e os mensageiros voltaram a Jacó dizendo, fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem para encontrar-te. Tá ficando sério esse negócio, Davi? Eu sei que eu tenho que botar minha vida em ordem, mas agora é real, é oficial. Aquele que falou que me odiava, que eu meio que enganei ele, trolei ele para conseguir a bênção. Ele que queria me matar, ele topou se encontrar comigo, ele está vindo ao meu encontro. E mais 400 homens junto com ele. E aí, é que, irmãos, esse não é o foco da mensagem, tá? Mas você vai ver que ele separa um monte de presente, um monte de coisa, e ele tem tanto medo que ele chega um momento da história que ele divide, tipo assim, em 2 bandos. Vá que Esaú está com raiva ainda de mim e queira matar meus servos, minhas coisas, só metade eu perco, tipo assim. Resumindo, bem resumido. Você vai ler o capítulo inteiro em casa. Aí, chega um momento, então tá, vamos lá, servos, vão na frente com o presente. Assim eu vou aplacar o coração dele. Eu vou enviar presente, bens, isso vai amolecer o coração dele. E se Esaú perguntar, diga que é assim, assim. E ele foi dando as instruções e foi indo o pessoal, o servo,
com bens, gado, cabra, sei lá o que, tudo, foi indo à frente. E aí, ele faz uma oração. Está no verso 11 de Gênesis 32. Ele tem aquele momento de medo, ele faz uma oração, ele fala: livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. Então, ele fez uma oração falando: Senhor, tipo assim, vai nesse negócio, Senhor, eu quero acertar as coisas, mas me ajuda, Senhor, eu estou meio que com medo dele, porque ele estava furioso comigo. Ele estava furioso comigo. E 13. E passou ali aquela noite e tomou do que lhe veio à sua mão um presente para seu irmão. Beleza. Verso 21. Gênesis 32, verso 21. Assim passou o presente adiante dele. Ele, porém, passou aquela noite no arraial. Falou: vão indo na frente. 22, verso 22. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. 23. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. 24. Jacó, porém, ficou só e até aí por enquanto. O que você entende daqui, irmão? Passou, mandou ir adiante os servos, os bens, os presentes, mulher, servas, filhos, vão. E ficou ele só. Diga, só. Só. E aí o 24, Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem que até a alva subiu. Deixa aberto aí. Quanto tempo faz que você não fica a sós com Deus? Sem mulher, sem filhos, sem servos. Esquece teus bens. Passa tudo para frente. Passa tudo que você possa ter algum apego, algum apoio. Passa tudo. Vai tudo, tudo que eu tenho, quem eu amo, quem está comigo, vai tudo. Às vezes, o que a gente tem para resolver com alguém, primeiro a gente tem que resolver a sós com Deus. E é forte isso, dizer que ele lutou a noite inteira, e depois nós vamos ver que era Deus, porque depois ele fala: eu vi Deus face a face. Era Deus, era a figura de Deus, Jesus, não sei. Era uma manifestação de Deus ali. E o que é lutar? Lutar é confronto. Às vezes a gente tem a nossa vida, atitudes que estão machucando pessoas, que estão ferindo pessoas, e às vezes a gente não sabe por que é assim. Por que eu sou assim tão irritada? Por que eu sou assim tão respondona? Por que eu me iro facilmente e quando alguém que eu amo vem falar comigo, eu xingo? Você está entendendo? Aí você acha que o problema é outra pessoa e o Senhor está falando: fica sós comigo que vai ter um confronto aí. Você vai ter que ver quem você é na real. Sem ninguém te apoiando, sem ninguém te aplaudindo, sem ninguém. Você a sós com Deus.
como se você só dependesse dele e de mais ninguém. Não dependesse de marido, de mulher, de filhos e nem dos seus bens. Um momento a sós com Deus. Onde você é confrontado com coisas mais profundas que o Senhor quer te revelar do teu ser espiritual. Ele que te viu no ventre ainda da tua mãe. Você tem coisas que você chora até hoje, que você não entende porque é assim. O Senhor quer que você tenha um momento a sós com Ele. Para de dizer que você é assim por causa da outra pessoa. Se você encontrar esse lugar em Deus, Ele vai te fortalecer de um jeito que nada à volta assim vai ter poder sobre você. A sós e lutando a noite inteira. Gente lutando, vem aqui, lutando, é empenhar força, sabe que é uma coisa, um força daqui, outro força de lá. É uma coisa, não é assim, uma pessoa. É uma coisa que foi e confronto e teve que perseverar, teve que permanecer. E quem lutava com Jacó via que ele não arredava o pé. Porque ele queria muito ser o quê? Abençoar. Aí, quem estava lutando com ele, que depois a gente vai ver na história que era Deus, faz o quê? Feriu o quê? A coxa. Mas fez ele parar de lutar? Não. Aí, continua, Gênesis 32, 24, Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até que a alva subiu. Até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse: não te deixa ir, senão me abençoares. E disse-lhe, 27, qual é o teu nome? Vamos ver se vai dizer agora, Esaú. Vamos ver se agora, ficando a sós comigo, você vai dizer que você é outra pessoa. Vamos ver se sozinho comigo você vai dizer que está feliz quando você realmente, eu estou vendo que há tristeza no seu coração. Porque sabe o que está acontecendo, igreja? A gente está como que entorpecido de distrações. A gente não sabe mais nem quem a gente é, porque se a gente está triste, eu ligo a TV, eu ligo uma Netflix, vou ver alguma coisa para me alegrar. Mas a tristeza está lá dentro. Tem um vazio dentro de mim, estou triste, briguei com o marido, mas eu não fico a sós com Deus. Eu pego o meu carro, eu vou para o shopping e vou fazer compra. Quem é que fica a sós com Deus para dizer, está aqui Jacó, eu sou Jacó, eu não sou Esaú? É assim que você vai ser curado, querido. Quando você mostrar quem você é, você tem que mostrar para o Senhor tua tristeza, sua angústia, tua decepção. Para de fingir ser quem você não é. O Senhor sabe, só que você precisa mostrar para Ele quem é você. Tão entorpecido de distrações. E quem que quer hoje ficar sozinho? Está alguém triste e já quer vir um monte de gente. Não, fique a sós com Deus para ver o que vai revelar. O que vai sair. Não é errado ter amigos. Há amigo mais chegado que irmão. Mas nós precisamos saber, às vezes a gente não sabe quem a gente é. Se o Senhor viesse, eu vim te curar, a gente não sabe dizer o que precisa ser curado. Porque a gente não se conhece. A gente não fica mais a sós com Deus para dizer, está aqui minha deficiência, está aqui minha mão mirrada. Às vezes a gente precisa ficar a sós com Deus e identificar a origem da angústia. Eu preguei aqui quinta-feira na série Ajuda-me na minha falta de fé e preguei um texto sobre que os discípulos falaram:
aumenta a nossa fé quando Jesus falou para eles do perdão. O Senhor falou que eles precisavam perdoar e depois falou, e é 7 vezes. Se o teu irmão no mesmo dia vier contra ti e pecar 7 vezes no mesmo dia, 7 vezes perdoa. E aí os discípulos, a resposta dele foi, aumenta a minha fé. Aí tem um outro texto que fala, Pedro fala, é 7 vezes, né, Senhor, que eu tenho que perdoar meu irmão, né? Não te digo 7, Pedro, mas 70 vezes 7. E eu falei que essa semana eu estava com uma angústia de uma coisa que aconteceu em dezembro. Mas estava entalado. E eu angustiada, eu com uma coisa, e eu fiquei a sós com Deus. E eu identifiquei que eu estava frustrada e tal com uma pessoa, e eu precisei naquela tarde, antes de ministrar aquela palavra, liberar perdão. Então, às vezes, a gente precisa ficar a sós com Deus, para identificar, às vezes a gente não entende por que está tudo tenso. Fique a sós com Deus para você dizer, não sou Esaú, Senhor, eu não sou Esaú, eu sou Jacó. Eu sou Jacó, Senhor. Está entendendo? Fique a sós com Deus. E agora, no 27, disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Se o Senhor perguntar, como vai você? Você vai dizer para ele como você está realmente? Se ele falar, estende a tua mão, você vai estender a mão ressequida? Faça isso, querido. Sem reserva. Se abre. Ele está para te abençoar. E disse, Jacó. 28, então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó. Quando você pode dizer para o Senhor até quem você é de verdade. Ele diz, agora que você reconheceu, eu tenho poder e autoridade para mudar teu nome. Eu tenho poder e autoridade para mudar o teu destino. Agora não vai se chamar mais Jacó. Eu digo que o teu nome agora é Israel. Aleluia. Não, e olha que coisa linda no 28. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Como que dizendo, Jacó, como tu mudou, hein? Nessa noite que tu ficou a sós comigo, como tu mudou. Tu dava um jeitinho aqui, tu falou para o teu irmão aqui, e agora é como um príncipe, você lutou a noite inteira, e mesmo ferida a tua coxa, você não parou de lutar, ou seja, gerou nele um negócio assim, de conquistar a bênção. Está entendendo? Conquistar a bênção. Não dar jeitinho, não infringir princípios e tal. Porque eu quero muito ser abençoado, não importa os meios que eu uso. Sai fora, irmão. A bênção de Deus é na legalidade do reino. A bênção de Deus vem na legalidade do reino. Quando você obedece princípios, quando você honra pessoas que você tem que honrar na sua casa, no seu negócio. A bênção está quando o marido e a mulher se amam, honra. Tem uma bênção que acontece ali. Então ele falou, não mais Jacó, mas Israel, porque, como eu acho que quase... Como príncipe, essa noite a sós comigo, você lutou e você prevaleceu. Aleluia, Senhor Jesus. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. Você vai ser abençoado quando você ficar a sós com Deus e revelar quem você é. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Se não era Jesus ali, né? E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, manquejava da sua coxa. Tem até uma música, né? Eu estava conversando com o Davi esses tempos atrás,
Tem uma música que foi lançada, o nome da música é Jacó, quem diria? E a música começa assim: eu manco, mas tive um encontro com Deus, doeu demais, um novo nome nasceu. Eu manco, mas eu tive um encontro com Deus. E não fala que ele foi sarado de mancar, não. Ele foi mancando para se encontrar com Esaú. Marcado pelo encontro com Deus. E aí no capítulo 33, vai dizer do encontro, e no versículo 4 vai dizer, então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou e lançou-se sobre o seu pescoço, o beijou e choraram. Aleluia! Coloque-se de pé, querido. Você a sós com Deus agora nesse momento, não se distraia. Fique a sós mesmo, você no seu lugar. E o Senhor te convida nessa noite. Estende a tua mão. Qual mão você vai apresentar para o Senhor? Você vai mostrar a Ele a tua mão ressequida? Você vai mostrar para Ele aquilo que está seco, aquilo que precisa ser ajustado? Quero dizer que você está nessa casa que se chama casa de oração. E você pode agora abrir o teu coração para Ele. Abre o teu coração para Ele. Mostra a tua fragilidade para aquele que tem a força. Aquele que diz, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mostre para ele quem você é. Você é Jacó? Ou você vai dizer, não, eu sou Esaú. Diga para ele quem é você. Às vezes você tem seus medos, você está aqui e você ora e você levanta as mãos e aos olhos das pessoas você tem muita fé, mas lá no teu quarto você tem teus medos, suas fragilidades, suas dúvidas. Fala para o Senhor quem é você. Fala, Senhor, eu estou aqui diante da tua presença. Isso precisa da tua intervenção. Fala para o Senhor, é a tua casa que precisa da intervenção do Senhor. É você que precisa parar de se fazer de uma pessoa para agradar as outras, com medo de não ser amado, querido. Oh, Senhor Deus, aqui está a tua igreja, Senhor. Aqui está, Deus, nossas vidas, que nada está oculto aos teus olhos, mas mesmo assim o Senhor é aquele que nos convida a nos mostrar para ti, Senhor. E diante de ti, Senhor Deus, nós podemos, é um ambiente seguro, Senhor. É um ambiente seguro, Senhor. Eu posso abrir o meu coração diante do Senhor. Eu posso ter um encontro contigo, Senhor Deus, nessa noite. Eu posso ter a minha vida mudada, transformada. Eu posso ser outra pessoa. O Senhor pode me chamar por um novo nome nessa noite. Se eu mostrar quem eu sou, o Senhor pode mudar a minha história. Oh, Deus, muda histórias aqui nessa noite, Pai. Rompe, ó Deus, com muros que foram construídos, que não estão permitindo, ó Deus, que o Senhor adentre essas áreas que precisam de tanta restauração, Senhor. Transforma, Deus, a tristeza em riso, Senhor. Transforma o choro, Deus, que há, a angústia, nessas pessoas que estão abrindo o coração, há pessoas que querem permanecer na dor
E eu peço a Ti, Espírito Santo, amoleça a dureza desse coração, Senhor. Porque o Senhor quer nos dar vida, e vida em abundância. O Senhor quer nos abençoar. Aleluia. Abençoa, Pai, toda a Tua igreja. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui, Pai. Disposto, Deus, a ter um encontro contigo. Ser mudado, ser transformado. Aleluia, aleluia. Num confronto, sim, às vezes há confronto e nós precisamos nos desarmar. Pai, porque um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezarás, ó Deus. Tira de nós toda a dureza de coração, tudo aquilo que, como que blindamos às vezes nossa alma, não queremos que ninguém toque. Mas o Senhor pode nos tocar hoje nessa noite. O Senhor pode tocar em feridas lá da infância, Senhor. O Senhor pode tocar em feridas de rejeição, de não ser o preferido, como Jacó não era o preferido e ele foi o escolhido. Ele foi o escolhido. Ele foi o escolhido, seus filhos foram ali escolhidos, cada um o nome das tribos de Israel. Senhor, o Senhor é aquele que abençoa até a próxima geração depois da nossa, Senhor. Tamanha é a bênção, Senhor. Abençoa, 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 abençoa. E vire para a pessoa que está do lado e abençoe agora essa pessoa, diga: o Senhor seja contigo, o Senhor te abençoe, o Senhor cure seu coração, o Senhor seja contigo. Oh, Pai, traga cura, traga restauração nas feridas, quando não entendemos porque somos do jeito que somos. Mas, Senhor, vem transformar a nossa vida, vem transformar a nossa história, vem mudar o nosso nome, Senhor. Vem mudar o nosso nome, nossa história, Senhor. Ainda que, ó Deus, venhamos a mancar. Eu manco, mas eu tive um encontro com Deus. Aleluia, 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 aleluia. Que sejamos aqui abençoados. Que o Senhor venha aqui nos salvar, como Jacó, agora Israel falou: eu fui salvo, a minha alma foi salva. Salva-nos, ó Deus, de nós mesmos, salva-nos, ó Deus, da nossa alma, coração enganoso, salva-nos, ó Deus, traga sobre nós uma unção fresca, Senhor Deus, traga uma unção fresca, Senhor Deus. Flua a tua cura, flua a tua unção, flua a bênção do Senhor, venha e nos alcance, Senhor. Alcança, quebra toda maldição, quebra toda palavra contrária, toda palavra de pai e de mãe que amaldiçoou. Nós rejeitamos agora e dizemos que sobre a nossa cabeça está a mão poderosa do Senhor, que nos abençoa, que nos abençoa, que nos abençoa. A bênção do Senhor está sobre nós. A luz do Senhor resplandece sobre nós nessa noite, porque Jacó também lutou até a alva. A bênção do Senhor vem e clareia o nosso dia. Você vai passar, meu irmão, essa noite escura e o dia vai amanhecer para você. Um novo dia, um novo tempo, um novo começo, e aquilo que precisa ser restaurado na tua vida, diga para o Senhor que você quer restaurar. Diga para o Senhor que você quer restaurar. Se há relacionamentos rompidos, quebrados, diga para o Senhor: Senhor, eu quero me consertar com o Esaú da minha vida, Senhor. Eu quero me consertar. Prepara esse encontro, restaura para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia.
Você pode glorificar o Senhor com as suas palavras. Diga, Senhor, obrigado, porque o Senhor muda a minha história. Diga, Senhor, obrigado, porque o Senhor toca a minha vida. O Senhor muda meu nome. Só agradeça, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado por tua bênção. Obrigado, Deus, por me encontrar. Obrigado, Deus, por me transformar. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Amém.